Muito boa tarde a todos e a todas. Dizer que é um gosto enorme estar aqui perante vós e também nestas magníficas instalações. Já há anos que não vinha aqui, portanto tenho muitas e boas recordações deste edifício e o edifício também nos diz coisas. Dizer também que isto que vos vou apresentar é aquilo que eu considero a cereja no topo do bolo da unidade curricular que irei falar. Portanto, a unidade curricular tem 3 momentos de avaliação e este é o 3º momento de avaliação, aquele que eu vou falar. Começava por dizer que, digamos, a origem desta metodologia que eu considero inovadora teve por base este princípio, regressar ao básico. E regressar ao básico tem 3 dimensões. A primeira dimensão é que quando nós pensamos em inovação pedagógica, vamos logo para as tecnologias de informação, vamos para a inteligência artificial. Ora, eu quis tentar demonstrar que era possível, com criatividade, com alguma inteligência e imaginação, fazermos algo diferente. A segunda dimensão, se nós recuarmos na história, vemos que grandes homens e mulheres da ciência eram também homens e mulheres das humanidades, das artes e por aí adiante. E eu acredito, e irei tentar mostrar-vos com provas isso mesmo, de que cada um de nós, muitas vezes, tem competências que até desconhece. Eu, por exemplo, comecei a escrever histórias infantis há 1 ano. Até aí, posso-vos dizer que nunca pensei em escrever histórias infantis. E, portanto, comecei a escrever e não me estou a dar mal. E, portanto, acho que nós todos temos competências que podem emergir a qualquer momento. E a terceira dimensão do regresso ao básico tem a ver com a minha área científica, a enfermagem. Nós, muitas vezes, com a própria evolução, neste caso, da disciplina, notamos que estamos num nível conceptual já muito elevado, num paradigma talvez superior, e às vezes observamos que nos cuidados falta o básico. E eu acho que o básico deve estar presente, é essencial. E, portanto, partindo destes 3 pressupostos do regresso ao básico, foi aí que procurei regressar a esta inovação, digamos assim, na unidade curricular que sou responsável. E procurei também, nesta apresentação, seguir aquelas perguntas do jornalismo e comecei por o porquê. Porquê esta iniciativa? Então, fui buscar uma teórica de enfermagem que diz, basicamente, que a enfermagem é ciência e arte. De assistir o ser humano no atendimento das suas necessidades básicas, de torná-lo independente, etc., etc., e em colaboração muito importante com outros grupos profissionais. Depois, quem são os destinatários? E eu nem sabia que a apresentação ia ser aqui no edifício Abel Salazar, mas vem muito a propósito, é alguém que me diz bastante, certamente a cada um de vocês. E esta frase que costuma ser atribuída ao professor Abel Salazar, há quem diga que não era dele, que seria do médico José de Letamendi, um espanhol, um catalão, mas seja ou não, eu se calhar até prefiro que seja do Abel Salazar, que diz que, ou dizia, o médico só sabe de medicina, nem medicina sabe. E como aqui também já foi dito há pouco tempo, o professor Altamiro disse, Abel Salazar era um médico, era um cientista, era um professor universitário, era escritor, era pintor, era escultor. Portanto, era uma pessoa de muitas dimensões. E eu, concordando absolutamente com isso, passei e fiz esta comparação que um enfermeiro que só sabe de enfermagem, nem de enfermagem sabe. Então, o que é isto que eu vos vou apresentar? O portfólio coletivo. É precisamente uma coletânea de trabalhos individuais e originais. O tema, na era da enfermagem, é a pessoa em situação paliativa. O formato é livre, em artigo de opinião, em banda desenhada, em filme, em pintura, em escultura ou qualquer outra forma de expressão cultural. E, naturalmente, que os trabalhos que recorram a imagens ou objetos devem incluir um texto explicativo com pelo menos 300 palavras para nós percebermos a intencionalidade que está nesse trabalho. O documento final deverá ser entregue em suporte eletrónico e em papel, está aqui, o deste ano, e deve ter um título e poderá ser organizado em capítulos, como assim é, em função de temáticas ou tipo de lógica, que é feito exclusivamente pelos estudantes. Depois, os estudantes devem preparar e concretizar um ato público, como se fosse para o lançamento de um livro. Ora, como é que os estudantes têm respondido? Eu não sou uma pessoa de grandes expectativas, devo confessar, e tinha expectativas, algumas, mas claramente
as expectativas têm sido muitíssimo para além daquilo que eu esperaria. Temos artigos de opinião, contos, poesia, pintura, escultura, construção, jogos, carta, bordados, filmes, fotografia. Está aqui um pequeno exemplo que é muito difícil, depois no final tem um QR Code que vocês podem entrar e têm acesso ao portfólio coletivo onde tem as explicações, mas estão aqui trabalhos incríveis, a maior parte deles deste ano. Por exemplo, esta pintura é uma pintura que tem mais de 1 metro, que é feita com areia. Esta estudante nunca tinha pintado. Temos aqui uma outra que todo o posicionamento de quem está a cuidar, quer do doente, as mãos, etc., tem uma intencionalidade. Esta estudante pintava, chegou a pintar, mas já há bastantes anos que não pintava, voltou agora a pintar, com o estímulo, digamos assim. Temos aqui também uma colagem que recorre a imensas técnicas orientais de colagem, de cores, que também não vos consigo explicar. Eu próprio não conhecia essas técnicas, mas que estão clarificadas no texto explicativo. Na parte de trás desta colagem, portanto, isto pretende ser a parte da frente, o físico, de qualquer um de nós. Na parte de trás tem outro trabalho que pretende ser, digamos, a parte mais das emoções, psicológica, etc. Aqui temos uma escultura, embaixo do lado esquerdo, e ali temos um bonsai de origamis. E em cima também uma outra pintura. Quando é que ocorreu esta apresentação este ano? Ocorreu no dia 14 de janeiro, e podem ver aqui uma estudante a fazer a apresentação com os diversos trabalhos, alguns desenhos também. Onde é que eu gostava, onde é que eu sonhava chegar com isto? Eventualmente, isto tomando uma determinada dimensão, eu acho que era interessante, estou apenas a colocar aqui algumas unidades orgânicas da Universidade do Porto que podiam ter uma participação. Seria muito interessante que os estudantes que querem fazer uma pintura contactassem com alguém que percebe de pintura, que não sou eu, claramente, que tivessem alguma orientação e que também depois tivessem uma avaliação, porque os estudantes gostam muito da avaliação também, gostam de ouvir aquilo que se diz deles. Eu gosto de ouvir aquilo que me dizem de mim também, seja crítico mais negativo ou positivo, no sentido de tentar melhorar. Portanto, eu vejo aqui algumas unidades orgânicas que tinham muito interesse. A Faculdade de Belas Artes, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Medicina, naturalmente, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, a Faculdade de Arquitetura, etc., portanto, que teriam até um olhar diferente do meu, mais específico e mais especializado. Muito importante, muitíssimo importante é o grau de satisfação dos estudantes, e pegando na avaliação que eles fizeram deste ano, 80, portanto, numa escala de Likert de 1 a 5, onde 1 seria péssimo e 5 seria excelente, 86,7% deles disseram que foi excelente, e depois pedi-lhes também uma frase para tentar classificar. Eu gostava muito de vos dizer algumas, espero ter tempo. Foi um percurso de autoconhecimento e crescimento, a permissão para sair fora da caixa, eu acho isto muito, muito importante, exigiu integração, reflexão, estudo e sensibilidade. O resultado é muito compensador, pois elevou a minha capacidade enquanto mestranda, profissional e artista. Sugiro mais trabalhos deste género para potencializar os múltiplos talentos que os enfermeiros têm e que claramente se transpõem no nosso cuidar. E eu transponho isto agora para outros profissionais, não só enfermeiros. Senti-me numa bolha de reflexão grande, isto é muitíssimo importante, mas satisfeita com os resultados e com o trabalho de equipa. Alegria, promovia a comunicação, ajudou-me a reconhecer o caminho que quero continuar a percorrer, satisfação e crescimento profissional, liberdade. Senti uma enorme satisfação ao realizar um trabalho da minha escolha e que me permitiu refletir sobre o que são os cuidados paliativos e desenvolvimento da minha pessoa e profissional. Terminava, talvez, e depois fico à disposição se houver algum tempo para isso, com este pequeno poema de uma das estudantes deste ano: no gesto que acalma, no toque que guia, acolhe-se a noite como parte do dia. A morte é caminho, não é perder, tal qual a onda que volta a viver. Foi o estudante que fez aquele quadro com a onda e a tocar na areia. Portanto, queria agradecer. O QR Code dá acesso ao texto completo e podem ver melhor as explicações, portanto, deste ano. Posso dizer também que na próxima semana irá haver no nosso edifício uma exposição com os trabalhos deste ano. Este ano o nosso diretor permitiu isso. E, portanto, queria agradecer aos estudantes, à Universidade do Porto e a todos que acreditam que é possível fazer melhor. Muito obrigado. Muito obrigada.